26, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Louvado seja Deus. Quero chamar a atenção de toda a nossa igreja. Daqui a algumas semanas nós vamos iniciar a nossa grande campanha de fé. E eu quero que você esteja atento. Amém? Quero lembrar a você também que nós vamos fazer uma grande festa no encerramento dos 40 dias de propósitos e resultados com Deus. Quem está orando aí, diga amém. Quem está no jejum, diga glória a Deus. Amados irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 26, diz assim a palavra de Deus. Navegaram para a região dos Gerasenos, que está de frente à Galileia. Quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele, e embora o mantivessem preso por grilhões e cadeias, quebrava as prisões e impelido era pelo demônio para o deserto. Vamos pular aí o texto e vamos ir para o verso 35, diz assim: e saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto isto, contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Então toda a multidão da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Então ele entrou no barco e voltou. O homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus despediu-o, dizendo: volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade tão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Vamos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai Celestial, fala conosco através da Tua preciosa palavra nesta noite. Pai querido, sabemos que o Senhor é o Deus que fala conosco, e então pedimos, aquele irmão, aquela irmã, seja hoje alimentado, seja hoje edificado, seja hoje, meu Deus, corrigido, exortado pela Tua palavra, no nome poderoso do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. Graças a Deus. Amados irmãos, nós estamos num período de consagração. Estamos num período em que nós estamos dedicando à oração e ao jejum. Estamos debaixo de um propósito diante de Deus. Eu espero que você esteja levando a sério este propósito, porque nós estamos nos dedicando à oração. E a palavra de Deus diz que a oração, ela é o principal alimento para trazer força na vida do cristão. Pastor, mas é a fé. Pastor, mas é vir à igreja. Sim, mas
primeiramente eu preciso desenvolver uma vida de oração ao Senhor. E dentro desse ambiente de oração, eu quero ministrar sobre este texto, sobre o texto que acabamos de ler, que fala de um homem que a Bíblia não cita o seu nome, mas este homem se transformou no primeiro missionário em toda a cidade dos Gerasenos e nas circunvizinhanças. Todas as pessoas passaram a conhecer aquele homem, a saber da história de milagres que aquele homem tinha, porque um dia aquele homem teve um encontro com o Senhor Jesus. É assim que acontece, quando alguém se encontra com Jesus, a sua vida é mudada, é transformada, e ele passa a ter uma história de milagres, uma história de grandes milagres, para contar para aquele que ele encontrar pelo caminho. A Bíblia não conta quem é esse homem, mas a Bíblia fala bem sobre a vida dele. E aqui nos primeiros versos, a partir do verso 26, nós vamos encontrar a Bíblia falar como era a vida daquele homem. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem, ele era um homem que estava possuído por demônios. Segunda coisa, a Bíblia diz que aqueles demônios faziam aquele homem não querer mais morar em casa. Aquele homem não habitava mais, não morava na sua casa. Portanto, aquele homem havia perdido o seu contato com a sua família. Ele tinha preferência em morar em lugares desertos. Outra coisa que a Bíblia nos informa é que este homem, ele além de não morar em casa, ele gostava de andar sem roupa. Ele andava nu, pelado pela rua. Ele não vestia mais roupas. A Bíblia também segue dizendo que aquele homem gostava de dormir nos cemitérios, gostava de dormir nos sepulcros. Irmãos amados, muito crente não sabe, mas os evangelhos eles são sinóticos, ou seja, existem textos que se repetem em vários outros evangelhos. E esta história se repete também. Ela acontece no Evangelho de Lucas, mas também acontece no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Mas quando você lê esse assunto lá no Evangelho de Mateus, você vai descobrir que a Bíblia diz que aquele homem não só morava no sepulcro, mas ele também comia a carne de defuntos. Portanto, esta era a realidade da vida deste homem. A Bíblia também diz algo interessante, que aquele homem era o maior problema da cidade dos Gerasenos. Por que o senhor pode dizer isso, pastor? Porque a Bíblia diz que os homens daquela cidade prendiam aquele homem, amarravam ele com cordas, amarravam com cadeias, com correntes. Mas a Bíblia diz que pela ação dos demônios na vida dele, aquele homem adquiria uma força extra. E aquele homem então arrebentava as cordas e arrebentava as cadeias e se via livre. Então aquele homem era a maior ameaça daquela cidade. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Olha que coisa interessante. Jesus está do outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia é chamado de mar, irmão, mas na realidade ele não é um mar. Ele é um lago. Se você for olhar na geografia, ele é um lago. Mas pela cultura bíblica ele é chamado de mar. Em outros textos você vai ver a Bíblia chamar ele de Lago de Genezaré, ou de Mar de Tiberíades, ou Lago de Tiberíades. Este mar, então, Jesus está do outro lado, e a Bíblia diz que Jesus está lá, na outra margem, ensinando, curando e libertando o povo que ali estava. Dado certo momento, Jesus dá ordem aos seus discípulos para todos entrarem no barco, e disse: olha, vamos navegar para o outro lado. E a Bíblia diz que Jesus vai justamente na direção da cidade dos Gerasenos, que era ali na margem do mar da Galileia.
E o interessante, irmãos, que Jesus chega na margem do outro lado. Ao descer do barco, Jesus se defronta exatamente com este homem, o maior problema daquela cidade. Irmãos, a Bíblia diz que aquele homem endemoniado, quando ele vê Jesus saindo do barco, ele corre até Jesus e ele se joga aos pés de Jesus e ele chama Jesus de filho do Deus vivo. Amado irmão, olha uma coisa, nós aprendemos: o diabo reconhece o poder, o senhorio e a autoridade de Jesus. O problema é que muitos cristãos hoje não reconhecem nem a autoridade, nem o senhorio e nem o poder de Jesus. Mas aquele demônio, ele corre e se joga aos pés de Jesus. E ele pede para Jesus algo. Olha, por que tu viestes me atormentar? Em outras palavras, aquele demônio não queria que Jesus o tirasse da onde ele estava. Irmão, olha, perceba uma coisa. Olha o cenário da vida daquele homem. Família destruída. Vida social destruída. Vida familiar destruída. Olha o cenário da vida daquele homem. Como era. Olha como era a situação da vida daquele homem. Irmãos, é exatamente isso que o diabo faz na vida de alguém. Talvez alguém está assistindo ou vai assistir esse vídeo. O que faz você desejar não estar mais na sua casa é um demônio. O que faz você desejar estar em lugares desertos, muitas vezes são demônios. O que faz você estar, muitas vezes, querendo e amando coisas ligadas à morte, são demônios. Existe uma galera que gosta de vestir de preto, e tem muito jovem, até jovem cristão, que acha bonito. Veste de preto e gosta de ir passear no cemitério à noite. Misericórdia, pastor, mas é verdade. Aqui em Belo Horizonte tem grupos assim, que pulam os muros de cemitério para ir tomar vinho deitado ou assentado em cima de um túmulo. Eles acham isso interessante, mas o que faz um ser humano ter esta vontade de estar ligado ao mundo dos mortos são a ação de demônios. O que fazia aquele homem que gostava de estar no meio no cemitério, no meio dos sepulcros, e até comer carne de defuntos, era demônios. Os demônios, ele tem uma ação na vida de um ser humano, que ele anula a vontade de todo ser humano. Ele anula a vontade. Então, muitas vezes, a pessoa, ela é impelida, ela é levada por demônios para lugares que ela não gostaria de estar. Eu quero lembrar a você uma coisa. Olha a diferença do Espírito Santo. O Espírito de Deus, quando ele entra no coração e na vida de alguém, ele não entra para destruir, mas ele entra para restaurar, ele entra para renovar, ele entra para encher de graça, para encher de paz. Quando o Espírito de Deus entra na vida de alguém, ele não entra para levar a pessoa para lugares de morte, mas ele leva pessoas para lugares de vida, de paz e de alegria. Então olha aqui, queridos, aqueles demônios estavam destruindo a vida daquele homem. E eu vou dizer a você uma coisa: Jesus ama tanto as nossas vidas que ele está disposto a ir a qualquer lugar para nos alcançar. Jesus, ele vai, quem sabe, no cemitério dos Gerasenos, encontrar com aquele homem. Talvez a cidade não dava nada por aquela vida, mas Jesus atravessa o mar para encontrar aquele homem e mudar a história dele. Olha o que eu quero dizer para você, meu irmão: Jesus, ele te ama tanto que ele não desistiu de você. Não importa o que você fez, não importa de onde você vem, não importa os projetos que você desistiu, não importa quantas vezes você mentiu, Jesus não desistiu de você. A Bíblia diz que Jesus vai para o cemitério. E Jesus, ao chegar ali, ele é abordado por aquele espírito maligno, dizendo: por que o Senhor vem me atormentar?
Irmão amado, o diabo não quer largar a casa dele, que na realidade não é dele. O diabo é um invasor, porque na realidade nós somos templo do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz? Somos templos do... Quem é templo do Espírito Santo? Levante sua mão aqui e diga amém. Mas se nós não tomarmos cuidado, aquele invasor de terra, aquele que invade a propriedade que não é dele, ou seja, o diabo, ele vai entrar e ele vai tomá-lo conta daquele lugar. Foi aquilo que aconteceu na vida daquele homem. Os demônios tomaram conta e eles diziam: não nos atormente, não nos tire daqui. O diabo não quer perder, mas vamos declarar aqui pela fé: o diabo já perdeu. Diga comigo: o inimigo já perdeu. Erga a sua mão de fé e diga: porque a vitória é do povo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. O inimigo já perdeu, porque a vitória é do povo de Deus. Olha aqui, amados irmãos, que coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem está agora possesso e está diante dos pés de Jesus. E Jesus então pergunta para aqueles demônios qual o seu nome. A Bíblia diz que os demônios, irmãos, os demônios respondem a Jesus: o nosso nome é Legião. Irmãos, e às vezes a gente pergunta por que este nome. Mas naquela época, um batalhão, né? Uma guarnição, um batalhão de soldados, naquela época, do Império Romano, era chamado de Legião. Então, o nome Legião não surge por acaso. O nome Legião era o ajuntamento, era o batalhão, era a guarnição compostas de 3.000 soldados. Quantos soldados? 3.000. Então nós podemos crer e subentender que na vida daquele homem havia cerca de 3.000 demônios. Por isso aquele espírito disse para Jesus: nós somos legião. Irmãos amados, o mundo espiritual, ele é paralelo ao mundo físico. Mas o mundo espiritual, as dimensões são diferentes das do mundo físico. Então um demônio é capaz de ocupar espaço, muitos demônios é capaz de ocupar o espaço na vida de uma só pessoa. Irmãos amados, e isso não é só algo que acontece no ambiente da Bíblia. Nos dias de hoje, existem pessoas possuídas por vários demônios, sendo guiadas e dirigidas, sendo sugestionadas por demônios. Mas a boa notícia é que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje. Quem vai dar glória aí? E Jesus é o mesmo para sempre. O Senhor Jesus pode mudar, pode transformar. Não há limites para o agir dele. Amados irmãos, olha o texto dizendo: aqueles demônios eram muitos, e Jesus manda com que eles saiam. Então eles pedem a Jesus a permissão para que ele permitisse que eles entrassem numa manada de porcos. Uma manada de porcos, no outro evangelho, se não me engano, no evangelho de Marcos, vai dizer que eram cerca de 2.000 animais. E olha, os demônios então recebem a permissão de Jesus. Olha o mundo espiritual. Eles pedem que Jesus os permitisse entrar. E Jesus então os permite. Olha a autoridade. Jesus não pede favor, meu irmão, para demônios. Jesus ordena, amém? Aqueles demônios então saem do corpo daquele homem e entram naquela manada de porcos. Eu imagino aqueles porcos espalhados em todo aquele campo. Eles então, aqueles demônios entram naqueles animais. E o relato bíblico diz que aqueles demônios ficam possuídos e eles então pulam ali no precipício e caem na água e eles se afogam. Irmãos, olha que coisa interessante. Os demônios, ao entrar
na vida dos porcos, a primeira coisa que os demônios fazem é fazer aqueles porcos pularem nas águas e eles morrerem afogados. Sabe o que significa isso? Era exatamente o que aqueles demônios queriam fazer com aquele homem. Porque saiba de uma coisa, o diabo não é bom para ninguém. O diabo não faz carinho em ninguém. Olha, irmão, o diabo, ele vai, se ele tiver oportunidade, ele vai matar, ele vai roubar e ele vai destruir. E o que aqueles demônios fizeram? Exatamente o que eles queriam fazer com aquele homem, mas Jesus não permitiu. Jesus chegou e Jesus mudou a história daquele homem. E olha que coisa aqui interessante, amados. A Bíblia diz que então, quando aqueles porcos caem na água e morrem, as pessoas que estavam por perto, assistindo toda aquela cena de libertação, porque ali, irmãos, se você não sabe, estava acontecendo uma grande batalha espiritual de libertação. Agora o homem está liberto e os porcos estão mortos. Aquelas pessoas correram para a cidade e elas espalharam na cidade tudo o que tinha acontecido. Então o povo da cidade, eles sobem para aquele lugar e eles se encontram com Jesus. Agora olha que coisa interessante. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a maior prova que Jesus entrou na vida de uma pessoa é que a vida dessa pessoa vai mudar. Jesus está na sua vida e quem tem Jesus, diga glória a Deus. Então faz assim comigo, a maior prova é que a nossa vida vai mudar. A nossa vida é transformada. Eu estou cansado de ver gente dizendo, eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, mas a vida não mudou. A maior prova de que eu tive um encontro com Jesus é que a minha vida é radicalmente mudada. Os meus gostos são mudados. Perceba uma coisa, aquele homem antes queria ficar com os defuntos. Agora ele quer ficar com Jesus. A Bíblia diz que quando as pessoas chegaram, eles encontraram o homem mais perigoso da cidade. A Bíblia diz que aquele homem estava vestido, não estava mais sem roupa. Diga comigo que estava vestido. Segunda coisa, ele estava em perfeito juízo. A loucura saiu daquela pessoa. Terceira coisa que aconteceu na vida daquele homem, ele não era um homem mais violento, não precisava mais amarrá-lo. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele está sentado junto aos pés de Jesus. Ah, meu irmão, qualquer fera pode vir porque Jesus vai amansá-la. A fera vem, mas diante de Jesus vira gatinho. A fera vem, mas diante de Jesus vai ter que abaixar o facho, porque Jesus é poderoso. Maravilha. A Bíblia diz que aquele homem não precisava mais de correntes. Ele está assentado aos pés de Jesus. E está assentado. O verso 35 vai dizer, acharam então o homem de quem havia saído os demônios. Os demônios tinham ido embora. E agora aquela vida está sendo mudada. Olha, acharam um homem vestido, diga vestido, em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Assentar aos pés de Jesus é o lugar do ensino. Lembra quando Maria e Marta recebem Jesus em casa? Quem lembra diz amém. Uma está trabalhando. Está errado? Não. Mas não era o mais importante para aquele momento. Marta está trabalhando. E Maria está onde? Assentado aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela estava aprendendo de Jesus. Estar aos pés de Jesus é a expressão melhor do aprendizado cristão. Aprender com Jesus aquilo que nós precisamos aprender. Aquele homem que antes comia defuntos, que andava sem roupa, que era um maluco na cidade, era um homem que metia medo, agora está sentado como um cordeiro manso, sentado aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus. Agora o mais importante aqui, irmãos,
as pessoas chegaram e olharam para o homem curado, e olharam para o mar e viram os corpos dos porcos boiando. Aqui eles viam o homem curado, não há mais problema. Este homem vai poder voltar para a sua família. A cidade vai poder dormir tranquila. Olha, coisa maravilhosa. Mas eles olharam para o mar e eles viram os porcos. E os porcos naquela época era sinônimo de dinheiro. Os animais eram sinônimo de dinheiro. Contava-se a riqueza de alguém pelo número de animais que ele possuía. Então muita gente, ao olhar para o mar, não viu só porcos, mas eles viram junto com os porcos, viram, puxa, o meu dinheiro está todo lá. E o culpado é esse Jesus. Irmãos, olha a atitude daquelas pessoas. Uma parte delas fica assombrada pelo poder sobrenatural de Jesus. A outra parte, elas ficam rejeitando Jesus. E olha o que a Bíblia aqui diz. A Bíblia diz, então, a multidão da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que fosse embora. Irmão, sabe o que aquele povo fez? Depois de um grande milagre, eles mandaram Jesus embora. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Alguém é usado por Deus para pregar para ele. Alguém é usado por Deus para evangelizá-lo. Alguém é usado por Deus para ganhá-lo para Jesus. O evangelho chega na sua vida e ele rejeita Jesus. E ele diz não para Jesus. Ele enrola Jesus. Tem muita gente hoje dizendo não para Jesus. Não porque eu tenho um plano melhor. Não porque eu tenho outros projetos. Não porque eu sou novo demais. Eu sou ocupado demais. É melhor se eu ir embora, porque não vai atrapalhar meus planos. Aquela cidade, irmão, mandou Jesus embora. Vamos fazer um paralelo aqui com João capítulo 4. Em João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus está tendo um diálogo com uma mulher samaritana. Essa mulher morava na cidade de Sicar. Qual que era a cidade? Sicar. Jesus falou a vida daquela mulher toda. Falou, olha, você adora errado, mas o seu povo, vocês adoram errado. Olha, você já teve 5 maridos, e o que aquele que está com você não é marido, não é seu marido. Jesus abre o livro para ela. Ela então diz, realmente tu és o profeta. Aquela mulher é transformada naquele diálogo por Jesus. Ela corre para a cidade e ela fala, olha, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Redentor de Israel. Eu encontrei o Salvador. E então aquele povo acreditou na palavra daquela mulher e correram até a fonte de Jacó. E aquela cidade todinha foi ver quem era Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles não mandaram Jesus embora. Era esperado que aquele povo mandasse Jesus embora, porque Jesus era judeu. E eles os judeus não se dão com os samaritanos. Mas eles chegaram ali e eles viram que aquilo que aquela mulher estava dizendo era verdade. Então sabe o que eles fizeram? Eles convidaram Jesus para ir para a cidade. E toda a cidade foi alcançada pela palavra do reino de Deus. Olha a diferença. Sicar convida Jesus para entrar, mas os Gerasenos mandam Jesus embora. Entra no barco e vai embora daqui. Tem quanta gente que está agindo igual os Gerasenos, mandando Jesus embora da sua vida. Sabe como é que você manda Jesus embora da vida? É preferindo fazer a sua vontade e não a de Deus. Tem crente que está mandando Jesus embora, porque vive fazendo a sua própria vontade, mas a de Deus nunca. Quando é que eu mando Jesus embora da minha vida? É quando eu deixo de cumprir os princípios da palavra de Deus. Oração, jejum, leitura da palavra. Quando eu deixo de cumprir as ordenanças e de fazer discípulos de todas as nações e batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu deixo de valorizar a ceia do Senhor Jesus. Tudo isso é mandar Jesus embora. Irmão, eu vou dizer para você, as nossas atitudes, qual das nossas atitudes? Elas têm mandado Jesus embora ou têm convidado Jesus para entrar? Aquele povo manda Jesus embora. E aí a Bíblia diz que Jesus vai para o barco. E Jesus vai embora.
Irmão, é muito interessante ver quando Jesus fala para os 70, que ele enviou de cidade em cidade, em vila. Jesus disse assim, olha, vocês chegam na cidade, e se eles não receberem vocês, então vocês voltem na porta da cidade, bate até a poeira dos pés e vai embora. Vai embora. Se vocês chegarem ali, e eles não receberem a sua paz, a paz voltará para ti. Irmão, sabe o que Jesus está mostrando? É que Jesus, ele não vai mendigar que aquela pessoa o receba. Eles mandaram Jesus embora, e Jesus entra no barco e vai embora. Não mande Jesus embora. Chame Jesus para a sua vida. Sabe o que atrai Jesus para a sua vida? Obediência. Desejo de Deus na sua vida. Fale, Senhor, eu não sou nada sem ti. Irmão, você pode ser o bambambam, você pode ser o bom naquilo que faz, mas você continua sendo necessitado de Jesus. Amado irmão, olha que coisa interessante aqui a gente vê, estou terminando, que a gente vê nesse texto. Ao passo que a cidade manda Jesus embora, aquele homem que estava outrora dominado por demônios e foi liberto por Jesus, só ele corre atrás de Jesus no barco e fala, Jesus, permita que eu vá contigo, por onde quer que o Senhor for. O Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha vida, tu és agora a razão da minha vida. Aonde o Senhor for, eu quero estar com o Senhor. Ele queria ir com Jesus. Esse é o simbolismo daquele que experimentou da graça de Deus. Aquele que experimentou da graça e da presença de Deus, ele sempre vai querer Jesus. Ele sempre, Jesus, se o Senhor for, eu estou junto com o Senhor. Aonde o Senhor for, eu quero estar junto. Aquela cidade disse não para Jesus, mas aquele homem disse sim para Jesus. Qual dos dois nós representamos hoje? Aquele que diz sim ou aquele que diz não? Agora um último detalhe nesse texto, muito interessante, que a gente percebe nesse texto aqui, é que a Bíblia Sagrada diz que aquele homem diz para Jesus que, olha Jesus, eu quero ir contigo. E Jesus diz para ele, você não pode ir comigo. Irmão, sabe, interessante é que muita gente que vem na igreja não está preparado para ouvir Jesus dizer não. Olha o que Jesus diz para aquele homem. Olha, o homem, verso 38, o homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe, pediu que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo, Jesus disse, você não pode ir comigo. Irmão, interessante que eu vejo pessoas que eu falo assim, fulano, você não está indo mais na igreja, você não está indo nos cultos, o que está acontecendo com você? Cansei, eu orei, não aconteceu nada. Teve um que disse para mim há muito tempo atrás, olha, eu dei aquela oferta lá e não aconteceu nada comigo. Eu não vou voltar, e nunca mais voltou. Irmão, muitos de nós achamos que Jesus é o gênio da lâmpada, é o dono do baú da felicidade, ou o Papai Noel. Mas nós estamos errados como pensamos assim. Porque nem sempre Jesus vai dizer sim. E muitas vezes, por amor a nós, Jesus vai dizer não. E ali Jesus disse não para aquele homem. Mas logo Jesus mostrou o porquê. Porque Jesus disse para ele, olha, você não vai comigo não, mas você vai voltar para a sua casa. O que Jesus estava fazendo? Devolvendo o marido que o diabo tirou de casa. Devolvendo, quem sabe, o filho que saiu de casa. Jesus estava restaurando o lar que estava perdido e rachado. Por que Jesus não deixou aquele homem voltar? Porque Jesus queria restaurar toda a família dele. Mas mais ainda, tinha um propósito maior. E Jesus fala esse propósito aqui. A Bíblia diz que Jesus o despediu dizendo, verso 39, volta para casa. Diga comigo, volta para casa. E conta, testemunha, quão grandes coisas Deus fez por ti. Então, qual que era o propósito de Jesus ao não deixar aquele homem ir com ele?
Jesus estava dizendo, você não vai comigo, porque eu quero restaurar a casa que foi destruída por demônios. Eu quero restaurar, quem sabe, o casamento, ou a relação de pai com filhos, mãe, irmãos, filhos. Olha, eu quero restaurar a família que foi partida pela ação desses demônios. E segundo, eu quero que você seja um grande missionário na cidade que me rejeitou. Você vai falar do amor de Deus neste lugar, e você vai ter um grande testemunho para contar. Eu era o homem que comia defuntos, que morava no sepulcro, que andava pelado. Eu era o maior problema dessa cidade, mas um dia Jesus me achou, e Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha história. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, primeiro ele muda todas as coisas. Segundo, ele dá um grande propósito para aquela pessoa. Agora você tem isso para fazer. Irmão amado, eu termino essa palavra aqui dizendo a você, não tem meio termo. Se você não abrir a sua vida para as coisas de Deus, se você não disser sim todo dia para Jesus na sua vida, sabe quem vai ocupar o espaço? Demônios vão ocupar espaço. Não tem meio termo. Se você não ocupar a casa que eu digo é o coração. Nós até cantamos, essa casa é sua. Mas muitas vezes a casa está vazia, o coração vazio, não tem compromisso com nada. Mas se você não ocupar a casa com Jesus, com o Espírito Santo, com as coisas de Deus, não tenha dúvida, demônios vão entrar e demônios vão destruir a vida. A decisão é nossa. Se a casa é de Jesus, então ele precisa ocupar essa casa. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Shekalabassai.